Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Romanos. Começamos a falar na parte da manhã sobre esse texto. Compartilha sua Bíblia. Você que está em casa, você ainda não compartilhou o link dessa mensagem, compartilhe, mande para alguém. Romanos capítulo 6, dos versos de 22 a 23. Enquanto você vai abrindo, vou contar uma pequena história. Eu gosto muito dessa história, que ela é bem interessante, que é uma história do pastor Billy Graham. Talvez você já tenha ouvido até da minha boca essa história, que diz que certa vez ele foi pregar numa igreja, né? Muitos anos atrás, já até faleceu. E ele não estava encontrando o endereço daquela igreja. Hoje em dia, às vezes, com o Waze, né, com GPS, a gente não acha, imagina, né? Ele não estava encontrando o endereço daquela igreja. E ele viu um menino que estava ali, sentado em um determinado lugar. Ele parou o seu carro e perguntou para aquele menino se aquele menino conhecia aquela determinada igreja. E aquele menino disse: sim, eu conheço aquela igreja. E ele perguntou se aquele menino poderia ensiná-lo como chegar naquela igreja. E o menino ensinou a ele como chegar naquela igreja. Terminado aquele momento do menino explicar para ele, ele falou assim: eu gostaria de fazer um convite para você. Nessa noite eu estarei pregando nessa igreja. E eu gostaria que você fosse lá me ouvir pregar, pois eu estarei ensinando o caminho para o céu. E o menino baixou a cabeça, ficou assim meio coçando a cabeça, meio pensativo, e o pastor Billy Graham esperando a resposta do menino. Como o menino não respondia, ele perguntou assim: você vai lá me ouvir pregar? E o menino meio pensativo respondeu: olha, eu acho que não. E o pastor, meio assim, impressionado, perguntou: mas por que você não vai me ouvir pregar? E o menino, com a sinceridade, né, das crianças, né, ele disse: olha, se o senhor não sabe nem o caminho da igreja, lá vai saber o caminho do céu? Sabe, muitas vezes, nós estamos nessa situação. Nós não sabemos o caminho do céu. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão e todo mundo vai dizer: eu quero ir para o céu, eu quero morar com Deus, porque a gente ouve falar que o céu é um lindo lugar, que o céu é um lugar muito bom. Quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas se eu perguntar para você, o que você precisa fazer para ir para o céu? É aí que está o grande problema. Muitas pessoas não sabem responder. E eu acredito que, se não todos, mais de 95%, 99% aqui, são pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem como ir para o céu, não sabem o que fazer para ir para o céu. E se nós perguntássemos, algumas pessoas iam dizer: olha, se eu fizer boas obras, eu vou morar no céu. Olha, se eu der dinheiro para a igreja, eu vou morar no céu. Se eu frequentar uma igreja, eu vou morar no céu. Se eu for batizado, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Mas nós vamos descobrir que todas essas pessoas estão enganadas. Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E talvez nessa noite você seja essa pessoa que tem a dúvida: se você morrer hoje, você vai realmente para o céu? Você tem certeza absoluta que você vai para o céu? Algumas pessoas dizem: Deus é quem sabe. Não, não é Deus é quem sabe. A Bíblia diz que você pode ter certeza absoluta, não porque eu estou dizendo, mas porque Cristo Jesus assim nos ensinou. E o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, ele fala aqui em Romanos, capítulo 6, de 22 a 23, ele nos dá aquilo que nós chamamos do mapa romano para o céu. O livro de Romanos é um mapa daquilo que você precisa entender para ir para o céu. Entendendo isso, você pode ter certeza absoluta de que você irá para o céu.
Pois não é a igreja que salva, não é placa de igreja que salva, não é o batismo, não é um rito religioso que salva. Os que são salvos é que fazem isso. Não somos salvos porque fazemos isso, mas fazemos porque somos salvos. E Paulo diz assim, em Romanos, no capítulo de número 6, versículos 22 e 23, ele fala assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Paulo, ele fala aqui que o homem, no versículo 23, por causa do seu pecado, ele recebeu um salário, que é a morte. O pecado nos afastou de Deus. E não diga para mim que você não é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz isso, que todos estão separados da presença de Deus. Salário é merecimento. Você trabalha e no final do mês você ganha o seu salário. Salário é merecimento. O que eu e você merecemos por abandonarmos a Deus, por rejeitarmos a Deus, é a morte, é a separação eterna, é o inferno. É isso que nós merecemos. Mas aquilo que nós não merecemos, Cristo nos deu. Que Paulo termina o versículo dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom é presente. É um presente que Deus nos deu. Que não tem preço. Que não tem preço. É gratuito. Você não vai conseguir a salvação pelas obras. Pois Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, os versículos de 8 a 10, ele diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom, é um presente gratuito de Deus pela fé em Cristo Jesus. É um presente que Deus deseja dar para você. Ele quer dar para você. Mas você tem o direito de receber esse presente ou não. Você não é obrigado. É um presente para aquele que deseja receber. E o que acontece quando você recebe esse presente? Primeira coisa, ele diz que você é liberto do pecado. Versículo 22 fala: porém, ou mais, libertos do pecado. Isto é, o pecado agora não vai pagar mais com a morte a sua vida. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Aquela cruz era para mim, era para você, aquela morte eterna. Mas Cristo Jesus era o único que podia pagar o preço. Por isso, ele morreu por mim e por você, e ele ressuscitou. Por isso existe a Páscoa, a celebração da Páscoa. Por isso existe a celebração da ceia do Senhor, para que a gente lembre que nós deveríamos morrer e ir para o inferno, estarmos afastados eternamente de Deus. Isso estava reservado para mim e para você. É o que está decretado. Mas aquele que recebe o presente, ele é liberto do pecado. E quando ele é liberto do pecado, o que acontece? Aí vem o segundo passo. O primeiro passo é que nós somos o quê? Libertos. O primeiro passo para o céu é a libertação. Deus te liberta daquilo que te dá mais prazer do que servir a Deus. Existem muitas coisas, o homem, ele vive buscando os seus prazeres, fazer coisas que desagradam a Deus, mas que trazem uma satisfação passageira. E aí quando você recebe a Cristo Jesus, quando você é aceito por Ele, você é salvo, você é transformado, daí você é liberto do pecado, e aí você é transformado. Em que ele diz em escravos de Deus. O que ele quer dizer com isso? Antes, você era escravo da sua vontade, você achava que você dominava a sua vida, mas você não dominava a sua vida. Sabe? Você começa a trabalhar. Trabalhei muitos anos, na rua,
com dependentes químicos, com moradores de rua, pessoas que usavam droga pesada. Ele diz assim: pastor, o dia que eu quiser, eu paro. Eu nunca vi ninguém parar sozinho. Porque a pessoa, ela é escrava, ela começa a usar, ela começa a aumentar, cada dia ela vai aumentando. E quantos jovens têm entrado nesse mundo? Quantas vidas e outras coisas mais. Quantas pessoas conheci que entraram no mundo do crime, que começaram a fazer coisas erradas e falaram: não, pastor, um dia eu vou sair. Ninguém consegue sair sozinho. Só Cristo Jesus pode dar. Porque Ele liberta você e aí Ele transforma você em escravo de Deus. Porque antes você era escravo dessas coisas. Que você dizia que você controlava, mas na realidade você não controla. Elas controlam você. Elas controlam a sua vida. Não importa o que seja, mas elas acabam controlando você. Tudo aquilo que está no lugar de Deus, que vem em primeiro lugar antes de Deus, controla você. A Bíblia diz que Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida. E agora Ele fala que agora você vai se tornar escravo de Deus. Por quê? Porque agora você não vai ser mais dominado por essas coisas aqui. Agora Deus vai dar força para você ser liberto. Agora você não vai ser mais controlado. Agora você vai controlar a sua vida através do Espírito Santo de Deus, que trabalha na sua vida. Porque como escravo de Deus, agora não vive mais você, mas Cristo vive em você. Cristo vive em mim. Agora você não vai ser mais dominado pelo desejo da sua carne de fazer a sua vontade. Agora você vai ser dominado por Cristo Jesus. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vocês foram comprados lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das suas últimas palavras, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz ele deu o perdão para todo aquele que recebe o perdão. Pois o ser humano sem Deus, ele não tem noção do que realmente ele faz. Sem Deus, ele não tem noção do que ele faz. E aí, você é transformado, mas para continuar vivendo nessa vida, você também precisa fazer a sua parte. Quem liberta é Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Você não é obrigado. Ele usa aqui a palavra santificação. Santificação é uma palavra que vem de santo. E muita gente não entende o que significa a palavra santo. Muita gente acredita que santo é aquela pessoa que não tem pecado, mas isso não é verdade. Isso não quer dizer na Bíblia. Santo quer dizer uma pessoa que resolve agora se separar. Resolve se separar para seguir a Deus. E como ela vai se manter separada? É o que a palavra que a gente usa, santificação. Ela vai passar a fazer coisas que vão agradar a Deus e que vão mantê-la na presença de Deus. Isso é santificação. Você vai passar a fazer agora. Não aquilo que vai alegrar a você, ou aquilo que vai alegrar os seus amigos, os seus parentes, não. Você vai fazer agora aquilo que vai alegrar a Deus. E quais são as coisas que alegram a Deus? Então, algumas coisas importantes, Deus quer que você fale com Ele. Você já falou com Deus hoje? Como eu falo com Deus? Através da oração, através da sua prece. Você pode chegar e falar com Deus. Deus quer que você fale o que está no seu coração. O Senhor Jesus disse que você deve entrar num lugar separado. Ele diz, olha, fechando a porta do teu quarto, né? Entra no teu quarto. E fechando a porta do teu quarto, o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ele vai responder o desejo do seu coração. Então a primeira coisa que você precisa fazer, que Deus gosta, é que você fale com Ele. Conte para Ele como está a sua vida. Ele quer conhecer você. Isso é santificação. Você começa a falar com Deus. E como é que Deus fala com você? Deus quer falar com você. Você fala através da oração. E Deus fala com você através da leitura da Bíblia. É aquilo que eu chamo da vitamina BO.
Bíblia e oração. Aquele que quer santificar, que quer conhecer a Deus, entender isso que eu estou falando, ele precisa estar sempre com Deus, tendo um tempo para falar com Ele e ler a Bíblia, pois assim Deus começa a falar com Ele. É um processo, não acontece do dia para a noite, pois a santificação, ela tem início, mas ela só tem fim no dia que você morrer, no dia que você se encontrar com Cristo Jesus. Então você precisa ter o fruto para a santificação. O fruto é isso, é aquilo que você vai fazer agora para estar com Deus. Então você precisa orar, ler a Bíblia, frequentar uma igreja que pregue as Escrituras, que ore, que ensine a Cristo Jesus como o único Salvador. Pois só Jesus Cristo salva, mas ninguém, homem nenhum, denominação nenhuma. Você precisa seguir isso. Por quê? Porque você terá uma comunidade de fé, de pessoas que vão te ajudar no momento em que você precisar. Sabe por quê? Porque aqueles que dizem que são nossos amigos lá fora, quando você precisa deles, eles nunca estão lá. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com saúde, quando você dá uma festa, os amigos estão lá. Mas quando você precisa de alguém, você não encontra. Quando você precisa de alguém para te dar um conselho, quando você precisa de alguém para orar, quando você precisa de alguém para acompanhar você no momento difícil, você não encontra. Mas é no meio do povo de Deus, é no meio da casa de Deus que a gente encontra esse conforto. Nós não somos perfeitos, não estamos aqui porque somos perfeitos, mas estamos aqui porque seguimos aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Por isso Paulo fala, olha, vocês precisam ter um fruto, se vocês querem permanecer, o fruto da santificação. E finalmente, qual será o resultado? A vida eterna, a salvação. Nós seremos levados por Cristo Jesus para o céu. Não seremos levados pela igreja, por este que vos fala, por nenhum líder religioso. Ninguém pode levar vocês ao céu, mas só Cristo Jesus. Cristo Jesus disse isso lá em João, capítulo 14, versículo de número 6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra maneira de você ir para o céu se não for por Cristo Jesus. Não existe outra maneira. Não existe outro meio. Cristo Jesus não é exclusividade minha, não é exclusivo desta igreja, não. Ele pode salvar você em qualquer lugar que você estiver. Basta você crer nisso. Basta você pedir que deseja ser salvo. Basta você crer que Ele é o único caminho a seguir. Eu sou o caminho. O único caminho a seguir. Ele é a única verdade para você crer. Eu sou o caminho, a verdade. E Ele é a única vida que você pode viver para ir para o céu. É Cristo Jesus. Depende apenas de você ter esse entendimento nesta noite. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento, e você pense exatamente nessas palavras breves, mas que são suficientes para que você possa ter um encontro com Cristo Jesus, porque quem salva é Ele. Você precisa ter, se ainda não teve, esse encontro nessa noite com Ele. Talvez você não entenda muito bem isso, mas você precisa buscar a Ele. Lembrando daquela história, daquele ladrão que estava na cruz. Sabe, muitas vezes as pessoas debocham daqueles que seguem a Deus, riem, perseguem. Jesus estava na cruz e a multidão dizia, crucificam. Os soldados romanos deram chicotadas em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos. Os líderes religiosos rejeitaram a ele. Mas um ladrão, o homem que foi desprezado por toda a sociedade, pois a cruz era a pena máxima, a pior pena de morte que existia, só para
pessoas perigosas, assassinos, bandidos, crimes cruéis e hediondos. E naquele dia, aquele homem virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Jesus não olhou para quem ele era, pois Deus não faz acepção de pessoas, e hoje Ele não faz acepção de você, mas Ele olhou para o coração daquele homem sincero, e Ele está vendo o seu coração agora. Ele sabe da sua sinceridade, e Ele disse para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino, tu estarás comigo no paraíso. Esta é a única mensagem que nós como igreja temos que pregar. O mundo não aceita uma mensagem absoluta, mas essa é a única mensagem que a igreja tem pregado há mais de 2000 anos. Arrependei-vos dos seus pecados.